Boa tarde, pessoal. Vamos seguir, então, com o estudo do livro Eu Sou a Presença Mágica, tá? Então, hoje, a gente vai para o capítulo 2, Revelações. Antes da gente começar, alguma dúvida, pessoal, que vocês tiveram da leitura anterior? Ou algum comentário que queiram fazer? Não, realmente parece que foi pesado. Pesado? É assim por causa da, sei lá, quando você falou da tontura, eu já Ah, estava me sentindo, né, na meditação bem. tá. Eu Esqueci, entendi. eu não entendi então a sua pergunta. Não, tudo bem. É que eu tinha entendido que você estava falando do livro, aí Não, não, era da era para meditação, né? meditação. Tá bom. Então, a meditação, eu gosto bastante dessa meditação, justamente pelo poder que ela tem de limpeza, né? Ela vai atuar profundamente em diversos aspectos do nosso ser e muitas vezes a gente está ali sofrendo, a gente está ali com uma bola de ferro no pé ali, a gente não consegue sair do lugar, mas a gente não sabe exatamente o que é que está acontecendo, né? Ou o que pedir, né? Assim, ó, tem uma bola de ferro no meu pé, tira, né? A gente não sabe disso, né? Então, essa meditação, ela é extremamente abrangente e ela vai buscar em diversos aspectos, em diversos níveis ali, o que está nos atrapalhando, o tipo de energia que está ali nos incomodando e vai atuar na limpeza dela, né? Então, faz isso, faz aquilo, remove, coloca um aparelho para tirar problemas no nosso campo energético, coloca um outro aparelho para tirar o nosso campo etérico e vai limpando em diversos níveis o nosso ser, né? Você vê que ele é tão profundo, né, que ele faz até uma limpeza na nossa mônada, e fala assim, poxa, mas a minha mônada não é perfeita, não é divina, como é que ela pode ser contaminada, né, com alguma coisa, né? Mas pensa só, sim, é verdade, mas toda frequência e todo peso de cada emanação de vida é a responsabilidade daquele braço da mônada de sustentar, de equilibrar e de fazer o, todo o processo de limpeza, né? Tanto que o próprio Rodrigo Romo, em uma das lives dele, ele fala que, às vezes, a forma mais higiênica, né? Não sei se essa é a melhor palavra para definir isso, né? Mas talvez a forma mais significativa para a mônada se restabelecer é simplesmente dissolver aquela extensão de alma, porque ela está tão enrijecida, ela está tão densa, ela está tão focada ou presa no ódio, que se a gente dissolve aquela extensão de alma, a mônada ela consegue retornar e aquele ser ele consegue retornar e se fundir de novo à alma de um jeito mais rápido, né? Não precisa de milhões de anos ali e experiências para fazer isso, né? Então, quando a gente parte daqui, deste plano, e pede que essa limpeza aconteça, que isso vá ocorrendo em todos os níveis, é assim, eles falam, puxa vida, é isso aí, isso, façam cada vez mais isso, porque toda essa hierarquia de seres se beneficia, né? Fica mais leve, não só para a gente aqui, mas para todo mundo, né? Então, a gente está aqui no nível mais baixo, né? Então, vamos pensar que depois disso vai ter um umbral e vai ser coisas muito mais pesadas, mas vamos pensar que aqui é um nível mais denso que o ser chega, né? Que a alma chega, né? E a alma nem está aqui, né? Aqui a gente está, é a consciência que está, que é uma manifestação da alma. Então, é uma grande bênção para todos esses seres, limpando toda essa densidade, né? A gente está aqui, a gente está o tempo todo sendo contaminado
por medo, preocupação e um monte de problemas, né? A gente está com problemas políticos, problemas econômicos, um monte de coisa acontecendo, a gente não sabe como a gente vai ficar ou como as coisas vão ficar economicamente nos próximos dias. Tem uma energia muito pesada sobre as nossas cabeças, né? Então, quando a gente faz uma limpeza dessa, a gente tira um pouco dessas cargas, né? E aquilo que eu comentei na meditação é bastante sério, né? Às vezes a gente passa muito tempo, talvez a vida inteira, sendo sustentado por uma energia de raiva, né? A gente nutriu uma raiva muito grande, e a gente tem muito rancor, muita mágoa, e a gente vive com aquilo por muito tempo. De repente, a gente começa a fazer um trabalho espiritual e limpa aquela energia, a primeira coisa que a gente faz é levar um baita de um tombo, né? Porque a gente era sustentado por aquilo, a gente perde ali, né, aquele ponto de apoio, né? E a gente leva um tombo e fala, nossa, né? Não, espera aí, o que está acontecendo? Né? Então, essa energia aqui eu não quero, né? Então, não estou dizendo que isso foi o seu caso exatamente, mas de uma forma geral, tem um monte de energias densas aí que a gente precisa constantemente trabalhar, né? Então, quando elas começam a ser retiradas, a gente tem essa sensação de que tem alguma coisa fora do lugar, que a gente está meio perdido ali, vem uma sensação de tontura, mas isso é bastante natural, né? Eu fui intuído para falar isso porque justamente naquele momento, fala sobre isso porque é importante, né? E foi legal você ter comentado também, porque pode acontecer, mas ok, não tem nenhum problema, é natural, daqui a pouco você já se restabelece, porque os mestres estão ali trabalhando, ajustando os nossos corpos, então não tem com o que se preocupar, tá? Mas é legal de ter a sensação de ter passado por isso, né? Porque é um testemunho de que a limpeza ela está de fato acontecendo, né? Mas bacana, obrigado por compartilhar. Mais alguém, pessoal? Tudo bem, Luciano? Tudo jóia? Tudo. Tudo bem. Vamos lá, então, para a nossa leitura? Então, vamos lá. Capítulo 2, Revelações. Às 8 horas em ponto, chegamos à biblioteca e vimos que Daniel Rayborn já nos precedera. Ele entrou diretamente no assunto. Às 2 horas de hoje, começou. Recebi comunicação de que os mineiros encontraram um rico filão de ouro na mina, em Colorado, e já mandei Gray na frente. Depois de manhã, irei encontrá-lo e gostaria que vocês todos viessem comigo. Nada ficará à vontade no bangalô, no campo, e vocês dois poderão permanecer comigo na mina. Tenho alguma coisa para lhes dizer que é, ao mesmo tempo, grave e estranha. Às 4 horas da manhã de hoje, fui despertado por uma presença em meu quarto, e quando acordei por completo, vi que era o nosso amado Saint-Germain. Conversou comigo durante 2 horas, no mínimo. Entre outras coisas, disse-me que Gray tentara tirar minha vida durante a noite passada. Percebeu-lhe o intento e no momento em que Gray se preparava para atirar, Saint-Germain dirigiu-lhe um jato de força eletrônica, que o jogou no chão sem sentidos por algum tempo. Além disso, Gray foi avisado de que, se fizesse outra tentativa nesse sentido, sua força destrutiva poderá agir instantaneamente e seu corpo sofrerá um merecido castigo. Essa é a própria lei do karma agindo instantaneamente ali, né? Contei-lhe, então, todo o ocorrido comigo na noite da minha chegada, como tinha presenciado toda a cena. Rayborn ficou profundamente emocionado.
Levantou-se e estendeu-me a mão, dizendo: o Senhor é certamente um dos nossos, e eu sou muitíssimo grato. Saint-Germain disse que o Senhor foi conduzido ao nosso lar por nos ser muito necessário de agora em diante. Será considerado como o irmão mais velho de Nada e de Rex. Tenho a impressão de que já somos conhecidos de algumas encarnações anteriores. Ele também me disse que nenhum de nós deveria preocupar-se, de forma alguma, com perigo de qualquer espécie, pois temos vivido vidas limpas, permanecendo juntos aos altos ideais. Isso parece, do ponto de vista dos mestres ascensionados, tornar possível o uso de uma poderosa força para a proteção de todos. Saint-Germain instruiu-me também a respeito de outras coisas importantes. Explicou-me a atividade que se experimenta depois de ter-se feito a ascensão. Desta, deu Jesus um exemplo público e procurou ensinar seu significado à humanidade, apontando a cada um essa mesma conquista. Breve, eu entrarei nessa grande liberdade. Nosso amado Mestre fez-me compreender claramente que uma pessoa é, às vezes, erguida a essa condição previamente ou pouco antes da mudança chamada morte, mas todos devem efetuá-la do lado físico da vida. Se o cordão prateado de luz que flui de dentro do corpo tiver sido retirado, é impossível iluminar e elevar esse corpo. E aquele que se esforça deve reencarnar mais uma vez, a fim de atingir a liberdade final do lado físico da experiência humana. Todas as ascensões devem ocorrer conscientemente, porque essa aquisição dos mestres ascensionados é a vitória completa sobre todas as experiências exteriores através do eu pessoal. Vou ler-lhes suas próprias palavras. Escrevi sob sua direção, voltando-se para uma pasta que se achava sobre a escrivaninha, abriu-a e leu. Vamos fazer uma pausa aqui e vamos tentar olhar um pouquinho, porque ele acabou de falar há pouco nesse parágrafo, né? Quem aqui pensa na sua ascensão, ou pensa que está próximo dela ou não, né? Olha que interessante ele falar que algumas pessoas são elevadas ao estado de ascensão um pouco antes da morte, né? Mas isso não precisa, a gente não precisa esperar chegar o dia e a hora da nossa passagem para a gente ascensionar, né? Tem muito a ver com o quanto a gente deseja isso, né? O quanto a gente deseja se libertar, né, de todas as prisões que a gente está aqui, o quanto a gente deseja ser livre, ser um espírito livre, ser um ser totalmente livre, né? Isso faz toda a diferença, né? E outra coisa que ele falou um pouquinho antes, né? Que a gente não deve se preocupar com nenhum perigo, né? Então ele dá o exemplo: vocês vivem vidas limpas, puras, equilibradas, né? Então ele está aqui descrevendo, está dizendo aqui o caminho ou a receita de bolo para a gente aqui, né? Eu gosto de usar a receita de bolo porque eu adoro bolo, né? Então é sempre bom falar de bolo. Ele diz que quando a gente tem um problema muito grande assim, não tem nada melhor do que você comer uma torta, né? Você vai lá, come uma torta, aí você volta, pensa melhor e tal, e consegue resolver qualquer problema, né? Então, a nossa divina presença tem esse poder também. A gente pede ajuda, vem aqui e minha divina presença, eu quero ascensionar, né? Me ajuda, me mostra o caminho todos os dias ali, insistentemente, me fortalece a minha batalha aqui, o meu dia a dia, me mostra como
conseguir a minha ascensão, né? Então, a gente precisa pedir isso, pedir a presença dos mestres, ficar ali, ó, puxando ali a, a perna do Saint-Germain lá, todo dia. Saint-Germain, vem aqui, Saint-Germain, me ajuda, Saint-Germain, esteja comigo, né? Eu quero estar na tua hierarquia, eu quero estar junto contigo, eu quero fazer parte dos seus templos de luz, né? Então, essa a persistência, né? Esse trabalho continuado é o que vai fazer diferença para a gente, né? Eu, eu ouvi uma vez, né, de um monge, uma coisa que eu achei muito interessante, né, que ele dizia o seguinte, que bênção degenera, né? Então, você vai lá no templo, né, no caso é um templo budista, você recebe a bênção, você se sente muito bem, você passa por uma experiência magnífica, né, tem um dia extraordinário, né? E depois, no dia seguinte, você já não sente mais todo aquele entusiasmo, toda aquela coisa, e depois de alguns dias você já tem só um pequeno sensação daquilo, né? E depois de um mês você lembra que você fez alguma coisa que foi legal, mas você não tem e não traz aquela mesma experiência, aquela sensação, né? Então, assim, eu não imagino, eu imagino, entendi o que ele quis dizer, mas eu não imagino que a bênção por si só ela se degenere, mas a nossa experiência, ela consiste em criar e sustentar essas bênçãos diariamente, né? Então, se a gente cultivar isso, elas vão florescer na nossa vida, né? Então, a gente fez essa meditação de limpeza hoje, né? Então, amanhã, toma um banho de chama violeta e pede para que todo o trabalho que foi feito ontem seja mantido e multiplicado, né? No dia seguinte, outro banho de chama violeta, de chama rosa, e continua insistentemente fazendo isso para que essas bênçãos elas continuem e sejam mantidas no nosso ser, né? Então, é a gente que precisa cultivar isso no dia a dia. E isso vai criando um invólucro, né? Um manto de proteção tão grande no nosso corpo que vai afastando naturalmente as causas de doenças, de medos, né? Todas esses aparelhos de controle, né, que são implantados na gente, eles vão perdendo força, eles vão sendo dissolvidos por essa luz, né? Então, é importante assim, esse contínuo pedido de apoio das hierarquias de luz, de sintonização com os seres, para que essa chama esteja sempre acesa em nós, tá? Então, acho que é isso. E tem um outro aspecto aqui, a gente acabou de ler, e eu não sei se vocês notaram, mas ele fala uma coisa que é bastante curiosa, né? Que a ascensão ela tem que acontecer do ponto de vista a partir do corpo físico. E aí, né, a gente sabe por que isso acontece? Alguém faz ideia do que ele está falando ali? Não. Eu acho que é por causa dessa parte emocional e sentimental que a gente tem, que é a primeira que a gente tem que controlar, Luciano. Sim, tem a ver com isso, sim, né? Mas tem a ver com o contexto que a gente vive, né? Então, vamos pensar assim, ó, nossa alma ela não está aqui, né? Nossa alma ela está acima, em outra dimensão, ela não está aqui na terceira dimensão. O que está aqui na terceira dimensão? A nossa personalidade, né? O que é a nossa personalidade? É o nosso sistema de 4 corpos, tá? Então, quando a gente fala de ascensão, né, e normalmente, aí eu acho que na grande maioria dos textos aí, e materiais, material da internet e tudo mais, quando a gente fala de ascensão, a gente está falando do primeiro passinho da ascensão, que é a ascensão física. A ascensão física é o quê? É a nossa chama-trina se expandir, ou a gente se fundir com o nosso eu sou de uma forma tal que o sistema de 4 corpos, ou a nossa personalidade, ele é absorvida pela nossa divina presença.
né? Então, esse sistema de 4 corpos, ou a nossa personalidade, ela deixa de existir, a gente não precisa mais dele, a gente se funde ao nosso eu sou, né? Então, esse é o processo de ascensão. Agora, o que a gente tem que entender é o seguinte, né? Existem várias dimensões, várias realidades, e um corpo que nem esse daqui, né? O corpo físico, que é o mais denso, ou esse sistema de corpos, eles existem também em outras dimensões, né? Então, por exemplo, a gente não existe só na terceira dimensão, a gente está imediatamente na terceira e quarta dimensão, né? Se a gente vai para uma quinta dimensão, não significa necessariamente que a gente ascensionou, né? Significa que a gente pode estar no caminho, mas não necessariamente a gente ascensionou. Existe uma ascensão que é horizontal e uma ascensão vertical. A ascensão vertical é a ascensão espiritual, né? A ascensão vertical, ela simplesmente sutiliza a nossa frequência, mas a gente continua com a mesma estrutura de corpos, né? Então, a gente precisa decidir qual o caminho que a gente quer. E o caminho que a gente quer é muito claro, é o caminho da ascensão espiritual. A gente não quer necessariamente, eu não preciso, eu quero ir para a quinta dimensão, né? E para a quinta dimensão é para um lugar exatamente igual a esse, só que um pouquinho mais leve. A gente vai ter um corpo, vai ter tudo igual, né? A nossa jornada, esse é só o primeiro passo, né? Depois a gente vai ter uma ascensão da quinta para a sexta, uma ascensão da sexta para a sétima, e a gente vai subindo, subindo, subindo. Algumas pessoas vão ascensionar daqui, desse corpo, e já vão para a sétima, para a oitava dimensão, porque já estão num determinado estágio de desenvolvimento, que já estão vibrando nessas outras frequências, né? Algumas pessoas estão aqui, são avatares que estão auxiliando no processo, eles vão ascensionar e eles não vão ter nem corpo, eles vão para a 19ª, 20ª dimensão, e eles vão ser uma consciência, né? Uma rede neural, uma consciência. Um ser vai ser uma consciência, ele não precisa mais de um corpo como a gente imagina aqui, como a gente está acostumado, né? Então, ele está falando de algo bastante pontual aqui, que é a ascensão física, mas a ascensão ela vai acontecer em diversos níveis, né? E ela pode acontecer também sem a gente estar aqui na realidade física e tridimensional, né? Pode ser que esse corpo ele esteja extremamente doente ou extremamente danificado, seja lá por qual motivo, que você não queira levar ou acender esse corpo, né? A gente tem o corpo Mayavarupa que substitui esse corpo. Aí a gente pode usar o corpo Mayavarupa ou qualquer outro corpo, né? Existem vários corpos que a gente pode se servir no nosso processo de desenvolvimento. Tem um corpo angélico, tem um corpo solar, tem o corpo Mayavarupa, tem diversos corpos além desses que a gente está acostumado, ou desse corpo físico, né? Nosso companheiro de guerra aqui, que a gente se identifica tanto. Então, é só um ponto para a gente observar, né? A gente, quando falar em ascensão, a gente tem que pensar assim, minha divina presença me surpreenda, eu quero acender o máximo que eu puder, vamos longe, não quero chegar ali na esquina, eu quero atravessar o oceano, vamos longe, o mais elevado que eu puder, né? Então, minha mente subconsciente me surpreenda, me torne cada vez mais consciente do Deus que eu sou, porque eu não quero, eu quero ascender, mas eu quero ir o máximo que eu puder, não preciso simplesmente quero sair daqui e ir para cá, né? Eu também, assim, minha alma que decide, minha alma que segue o caminho dela, e eu também não preciso me preocupar, né? Mas o nosso foco é não se limitar, né? Nós somos merecedores de voltar para a nossa mônada direto, se a gente quiser, né? De se fundir na consciência cósmica, na consciência crística, na consciência búdica, na consciência do Mahatma.
E, assim, às vezes é difícil a gente pensar que raio é isso, né, que a gente está falando, mas vamos pensar que é uma coisa muito, muito, muito legal, né? De todas as coisas mais legais que você fez na vida, pega todas elas, multiplica por 1000, e isso que é você se fundir com a consciência crística, né? Estou dando um exemplo bem bobo aqui, né? Mas vamos pensar assim, né? De todas as coisas mais incríveis que você já viveu na tua vida, assim, multiplica por 1 milhão, né? Isso é a sua ascensão. Então, assim, por que não se dedicar um pouquinho por dia a isso? Por que não se dedicar a esse processo de libertação sem doenças, sem preocupação, sem medo, né? Nós não nascemos para vir aqui ficar sentindo medo, ficar preocupado, fica com medo de uma coisa, de outra, angustiado, para sentir raiva. Nós somos tanto amor, tanto amor, tanto amor, que se a gente simplesmente aceitar isso, a gente nunca mais na vida vai sentir raiva, nem rancor, nem mágoa, nem ressentimento, porque essas coisas não vão chegar perto da gente. A realidade do exterior não vai nos transformar, vai ser exatamente o contrário. Nós vamos ser um sol que vai iluminar a vida de quem passar perto da gente, simplesmente por desejar isso e começar a desejar diariamente, né? Então, muito, muito importante esse trechinho que a gente leu aqui, né? Remete a muitas coisas bem interessantes para a gente refletir, tá? Então, vamos ver as anotações aqui que o nosso amigo fez, que foram ditadas diretamente por Saint-Germain. Aquilo a que chamamos morte nada mais é que uma oportunidade para o descanso e o reajustamento das faculdades da consciência pessoal. Serve para livrá-las do tumulto e das discórdias da terra, num período suficientemente longo para receber um fluxo de luz e força que habilitará a atividade externa do espírito a suportar novamente o encargo de uma experiência física. A encarnação tem por fim preparar, aperfeiçoar e iluminar o corpo cuja ação vibratória pode ser elevada, a fim de unir-se com um corpo da poderosa presença Eu Sou. Chamamo-la presença mágica. Jesus referia-se a ela como túnica inconsultum. Tá? Então, um exemplo aqui, bem divertido para a gente pensar, né? Vocês assistiram esses filmes de ficção científica que tem ali uma nave espacial e aí uma equipe ela desce, vai ali no planeta e faz alguma coisa e quando ela volta, ela entra numa câmara e ela fica ali passando por um processo de descontaminação, né? Para depois entrar na nave, né? Ou mesmo acontece no submarino ali, que tem uma descompressão, que você tem que ficar um tempo ali parado, né, uma anticâmara, para depois entrar dentro do submarino, né? Não sei se você já tem essa imagem na mente aí, mas quando a gente passa pela morte, é uma coisa muito parecida com isso, né? A gente passa ali por uma câmara de descompressão para tirar toda a né? Todas essas influências, todas essas energias que estavam impregnadas ou que sobraram ali do nosso corpo para a gente seguir em frente, né? Tem em volta da Terra uma coisa chamada barreira de frequência, né? Que é um campo de força que foi criado pelas hierarquias divinas para impedir que a energia ou que a gente emana daqui, a energia negativa, né, do campo astral, ele não passe e não contamine outros planetas ou a galáxia ou o que for, né? Então, a gente está contido por esse campo de força. Então, esse campo de força ele protege, né, quem está fora dele, mas ele, para quem está dentro, ele acaba gerando uma dificuldade da gente se conectar com a divindade, né, com o que está fora. Então, a gente tem que ter um esforço bastante contínuo ali para
sentir e visualizar a nossa divina presença, porque senão se a gente simplesmente parar aqui assim, ó, não tem nada aqui, né? Bom, vou seguir minha vida, vou assistir futebol porque não tem divina presença nenhuma, né? E vou esquecer disso. A gente tem que fazer um trabalho contínuo, insistente ali para começar a perceber, né? É uma fagulhazinha, é uma sensação, é uma paz que preenche a gente, é uma luz que a gente percebe. São esses detalhes que a gente vai, no dia a dia, trazendo para a nossa realidade, para a nossa experiência, e a gente fala, poxa, não, existe uma divina presença, né? Eu conversei com ela e ela me mostrou um caminho, eu pedi uma coisa e ela me ajudou a realizar. Eu tinha um problema e conversei e de repente veio uma forma de resolver aquilo, né? Então, também é uma coisa para a gente perceber e tratar aí, né? Então, eu pensei nesse parágrafo também, quando ele começou a ler, né, que fala que é um descanso, às vezes é um descanso. Então, se você pensar que você está passando por um problema insolúvel, ou uma doença muito grave, um sofrimento muito grande, aí eu falei assim, poxa vida, nesse caso eu pensaria que seja um descanso, uma renovação espiritual. Mas aí eu falei assim, mas e se você estiver numa busca e não estiver passando por tudo isso? Aí você não vai querer morrer. Mas eu pensei, porque ele fala aqui também que por mais que se você não está passando por isso, mas a morte também vai trazer nova vibração, uma maior, né? Essa é Exato. melhor. Então, na hora que eu falei, poxa vida, mas você está ruim, está doente, tem um problema grave e você quer sumir mesmo, quer morrer. Aí fala assim, ai, meu Deus do céu, para ficar livre só se morrer. É, Mas tem esse lado aqui também, que se você não está também totalmente desesperado pela morte, mas desejar essa ascensão para ter uma vibração ainda melhor, essa que você falou, que talvez ir para outras dimensões que a gente esteja muito mais feliz que essa, se a pessoa se sente feliz aqui, né? exato, né? Exatamente. Né? A sensação, né? E um outro exemplo que eu vi que é bem interessante é que a nossa experiência aqui é a vida de um personagem de videogame, né? Então, a gente não está aqui de verdade, a gente está fora, a gente é o jogador que está lá fora e aqui dentro do videogame, que é a matriz de controle aqui, é o Luciano, né? Mas lá fora não é o Luciano, lá fora é um outro ser, né? Mas aqui o Luciano acredita que ele é o Luciano, ele acredita que ele é um programador de sistema, que ele tem a vida dele, que ele cuida do cachorro, cuida do gato, cuida do jardim, cuida da família, cuida disso, cuida daquilo, paga a conta. Ele acredita que ele é isso, né? Mas, na verdade, quando ele sai da, da matriz, quando termina o jogo aqui, que a gente volta lá para aquele descanso, né? Aquela caixinha de descompressão, você fala, ó, você não é o Luciano, você é outra coisa, né? Você é uma coisa muito maior que isso, né? E aí é que está a coisa, né? Então, quando a gente se dá conta que esse jogo aqui, a gente tem o controle sobre ele, né? Que a gente pode viver de uma forma diferente, de uma forma mais leve, de uma forma sem todo o peso e a carga que ele nos impõe no dia a dia, fica muito mais fácil, né? Então, esse é o despertar de consciência, né? É saber que a gente é só um pedacinho aqui, mas tem muito mais, né? A gente é só um percentual do grande ser que está lá fora da Matrix, né? Então, é bem legal essa percepção. E nesse corpo, que é formado de pura substância eletrônica, o indivíduo é completamente livre de toda limitação. E pela intensa devoção à poderosa presença Eu Sou, qualquer pessoa pode desencadear seu poder a ponto de chegar a ver esse corpo fulgurante de substância, tão deslumbrante que, a princípio, só pode ser fitado por um instante, tal a intensidade de sua luz, né? Então, ó, a presença do Eu Sou, a presença mágica, o manto inconsútil, a túnica inconsútil,
né? Então, a gente precisa ensaiar essa experiência, né, de olhar para a nossa divina presença e quase não conseguir enxergar de tanta luz que ela emana, né? Os nossos olhos eles precisam ser ajustados para conseguir enxergar tamanha luz que irradia essa presença. Então, olha o quanto, né, que essa manifestação aqui, ela é pequena frente ao grande ser que nós somos de verdade, né? E olha que interessante que ele fala, né? Esse corpo é formado de substância eletrônica, pura luz. O indivíduo é completamente livre de toda limitação. Então, nada, absolutamente nada limita esse ser que nós somos. E pela intensa devoção à poderosa presença Eu Sou, a nossa intensa devoção, foi o que a gente falou um pouquinho antes, de diariamente, insistentemente pedir, estar junto, devotar. Nossa divina presença é sagrada, é divina. Nós devemos reverenciar, saudar ela diariamente, assim que a gente acorda, assim que a gente vai dormir. A gente acorda e é ela que nos desperta e a gente vai dormir nos braços dessa divina presença. Ela vai nos acolher, ela vai conduzir o nosso sono. Então, vamos seguir aqui. Por meio daquela devoção que começa a se revelar o domínio próprio, individual, consciente sobre toda a manifestação. Esse é o eterno patrimônio hereditário e o objetivo pelo qual todos decidiram submeter-se à viagem através da experiência humana. Então, olha que explicação interessante, né? Então, todos, ou as mônadas que se submeteram a essa experiência, elas fizeram isso porque elas tinham a garantia, a certeza absoluta de que elas teriam o caminho de volta, né? Elas não se perderiam, né? Ou que existiria uma fonte única que nunca, em nenhuma hipótese, desvincularia qualquer emanação de vida do que ela de fato é. Tá? Então, imagina o seguinte, né? Essas emanações de vida, elas começaram a popular planetas e assim encarnar para realizar experiências, e foram realizando as suas experiências ali, né? E muitas delas foram bem-sucedidas, e algumas no meio do caminho se perderam. Se perderam em qual sentido, né? Deixaram de se identificar com a fonte e passaram, assim, de identificar com o objeto da experiência, que era o corpo, ou que era a experiência em si que eles estavam vivendo, né? E por serem deuses experimentando, e um Deus chega e diz, bom, agora eu decido acreditar que eu sou um relógio. E, a partir desse momento, você é o quê? Um relógio, né? É algo bem simples quanto isso que aconteceu na nossa jornada, né? E aí, essa experiência fez com que outras pessoas, ou que outras emanações de vida, falaram, poxa, se ele é um relógio, eu também sou um relógio, né? E aí vai, e outro, e outro, e outro, mais outro, né? E, de repente, você vê um monte de relógio marcando hora, né? E ninguém é, de fato, um relógio. Coisas bem diferentes disso, né? Seres bem diferentes disso, né? Só para dar um exemplo bem absurdo, né? Do que a gente se identificou, né? A gente se identificou com uma coisa, né? Com um corpo, mas poderia ter sido qualquer coisa, né? Eu sou, sei lá, uma planta, um animal qualquer, ou qualquer coisa assim. Então, esse é o ponto, né? E isso faz parte da experiência, né? E você vê que os caminhos de se redescobrir, de mostrar, de trazer de volta, eles existem, né? Então, existem equipes de busca, existem toda uma série
de seres que estão amparando cada uma dessas emanações de vida que estão encarnadas, não só aqui no planeta Terra, tem acho que 60, 70 planetas na mesma situação que vão ascender aí da mesma forma, tá? Mas a grande coisa é, não estamos sozinhos, nunca estivemos, né? E na nossa meditação, a gente pediu, no finalzinho dela, para que toda a nossa equipe de trabalho, todos os nossos mentores e guias também se beneficiassem dessa purificação, porque eles também estão ascendendo, eles também estão realizando o trabalho deles. E olha que legal, de repente, numa dessas meditações, um desses seres que são os nossos mentores pode ascensionar, pode receber a energia que estava faltando, que ele precisava ali, para ir para uma dimensão diferente, mais elevada, e seguir a jornada dele, ou ele ser convidado para ir com um cargo mais elevado, porque ele atingiu a mestria necessária para ir para um cargo mais elevado, né? E olha que coisa legal, todo mundo se ajudando, né? Todo mundo se ajudando. Outro ponto legal é pedir sempre para que as nossas emanações de vida, né, as 104 extensões de alma que fazem parte ali da nossa mônada, que elas também se beneficiem das nossas meditações e todo esse trabalho. A gente pode pedir, né, com todo cuidado, para que nenhuma dessas emanações de vida sugue nossa energia, se aproprie do nosso trabalho, mas a gente pode irradiar a luz e que todas elas se beneficiem, se quiserem, desse trabalho e que também se elevem. Então, quando a gente faz uma meditação para se purificar aqui, a gente pede para a nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas em volta, para todo mundo que a gente conhece e também para as nossas extensões de alma. Estejam elas onde estiverem, estejam encarnadas ou não, elas vão receber essa cota de luz, esse potencial de luz e vão se beneficiar com isso se estiverem receptivas, obviamente, né? Então, olha o quanto que a gente pode fazer por um monte de gente, não só por nós mesmos, né? Então, bem, bem legal isso. Deixa eu ver aqui. Basta observar o mundo em geral para constatar. Deixa eu só voltar esse capítulo, esse parágrafo aqui. Quando o indivíduo, esforçando-se por conquistar essa liberdade, chega a um ponto tal que pode desprender qualquer porção de luz que deseje de seu corpo eletrônico instantaneamente e por seu próprio comando consciente. Então, ele pode controlar toda a manifestação independente da esfera de ação que tenha escolhido para expressar-se. Basta observar que o mundo em geral para constatar que a discórdia, agindo no pensamento e no sentimento, imprime nos belos corpos que a natureza nos dotou para nossa experiência no nosso mundo. Na infância e na juventude, a estrutura carnal do corpo físico é bela e forte, responsiva aos embates da vida. Mas quando os pensamentos e sentimentos discordantes, mas quando aos sentimentos e pensamentos discordantes é permitido manifestarem-se no eu pessoal pelos dias afora, enquanto se atravessa a vida, o corpo torna-se incapacitado e o templo cai em ruínas, porque a consciência exterior não obedece à única lei da vida: amor, harmonia e paz. Seja qual for o nome que se lhe dê, a eterna verdade permanece a mesma, porque discórdia é um outro nome para desintegração, um sinônimo de morte. Quando a humanidade aprender a viver sua vida real pela eterna lei do amor, há de verificar que tal obediência a livrará da roda do nascimento e renascimentos, e daí por diante,
os problemas da existência humana desaparecerão. Em seu lugar, virá a alegria de expandir sempre a perfeição, que permanece eternamente dentro do amor. Perseguirá sempre rumo a uma nova e contínua criação, porque vida é movimento perpétuo, sem cochilos nem sonhos. Ela é sempre autossustentada corrente de perfeição, expansível em alegria, em êxtase, em incessantes novos desígnios. Essa perfeita atividade, essa alegria de vida estão contidas todas dentro da obediência da lei do amor. O último inimigo, a morte, terá desaparecido porque ela não é mais do que um meio de desprender-se de uma vestimenta que não tem mais nada de valor a oferecer para uso da perfeição da vida. Quando o corpo físico está incapacitado, de modo que a personalidade ocupante não pode mais fazer esforço consciente para exprimir a perfeição, a natureza toma a si o encargo de dissolver a limitação, de maneira que o indivíduo possa ter uma nova oportunidade de esforçar-se em seu benefício. Então, a morte nunca foi uma punição e nem um castigo, né? É a própria natureza se renovando, né? A natureza é poderosíssima e ela tem todo esse poder, esse ciclo de reciclagem, de dar oportunidade à vida sempre manifestar, né? Então, uma nova oportunidade para o ser tentar de novo em um novo corpo, já que ele detonou o primeiro, né? Então, cabe muito bem a nós parar de detonar os nossos corpos, né? Cuidar deles com mais carinho, com mais amor, abençoar os nossos corpos, os nossos lares, nossos familiares e todo mundo, porque isso vai trazer bênçãos contínuas para todos o tempo todo. A dor pela morte de um ser amado é egoísmo e obstáculo que retarda o maior bem que ele poderá desfrutar, né? E isso sempre lembra aquela história, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Então, a morte é aquela coisa, todo mundo tem pavor da morte, ninguém quer pensar nisso, ninguém quer achar isso vai acontecer comigo um dia, né? Então, ninguém pensa assim, poxa, que legal, né? Tomara que eu morra logo, né? Ninguém pensa desse jeito, né? Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, era exatamente assim que a gente devia pensar, né? Porque morrer é libertador, né? É só a gente ler aqui e entender o que ele está dizendo aqui, é exatamente disso, né? A gente não precisa ficar chorando 7 dias, né? Morreu, graças a Deus que foi, né? Daqui a pouco sou eu que vai, né? Não é piada, mas a gente tem que pensar que, no final das contas, é exatamente isso, né? Poxa, estava sofrendo, graças a Deus que os mestres acompanhem, que ilumine, que siga em frente e vai com Deus, né? Que possa avançar e se libertar, curar essas feridas, tirar tudo que estava, essas contaminações aí e seguir na luz, né? E isso me lembra, eu não me lembro qual dos filósofos da Grécia Antiga que falava, que defendia, né, justamente isso, que a gente só podia ser de fato feliz e livre depois que a gente morresse, né? Então, se duas pessoas assim se gostassem muito assim, elas só poderiam de fato ser felizes, né, quando de fato morressem, né? Então, poxa, o fulano morreu. Poxa, ótimo, agora só falta eu, né? Então, a hora que eu for, a gente vai ser de fato feliz, né? No plano espiritual, porque aqui a gente sofre, a gente tem um monte de limitação e tudo mais, né? Então, é um jeito engraçado de pensar, mas, por outro lado, é um jeito muito sério, né?
Quando a gente faz o reiki lá e a gente tem o caderno do reiki, a gente tem lá o reiki que a gente faz, né, programando a nossa morte, né? Nossa, mas isso é fúnebre. Não, não é. Isso é legal, né? Pô, por que que eu não posso? Eu faço reiki para me equilibrar, eu faço reiki para ajudar as pessoas, eu faço reiki para curar as vidas. Por que que eu não posso fazer reiki no futuro para fazer a minha morte ser uma morte abençoada, uma morte tranquila, uma morte em paz, né? Então, morrer faz parte do processo, morrer é legal, né? Colocar a bandeirinha assim, pô, que legal, um dia eu vou morrer, né? E mudar esse jeito, essa imagem negativa, essa carga negativa que a humanidade tem de que morrer é o fim das coisas, é trágico, é sofrido, não é. Não vai ser sofrido, né? Vai ser legal, vai ser uma festa. Então, assim, vamos viver o máximo que a gente consegue viver da melhor forma, porque ainda assim, quando a gente fizer a passagem, vai ser muito legal, né? Só uma brincadeirinha séria para a gente refletir e levar para frente aí, tá? Então, Luciano, oi. mas eu falo assim que eu já tenho essa consciência dessa forma já há muito tempo, mas é algo que você não pode externar, porque as pessoas não aceitam esse tipo de visão, né? Fica aquele apego. Muitas vezes eu tenho presenciado pessoas bem idosas, né, que vão fazer a passagem e a família está ali, a gente conversa de alguma forma, olha, deixa descansar, né, tá tudo certo. Mas a pessoa fala que a gente é fria, né? Imagina. Então, aquele apego com aquele ser, né, que uma avó, uma mãe, ela falou assim, e a pessoa fala, nossa, você é muito fria para essas coisas, né? Mas os orientais já têm uma consciência diferente com relação à morte, né, à passagem, mas aqui no Ocidente é muito apego ainda, eu acho, com a vida, né? Não tem essa consciência, esse entendimento, né? Eu penso, sim, não sei se, Ô, não sei. Lúcia, eu concordo com você, porque eu tive recentes mortes na minha família, e as pessoas parecem que não entendiam os nossos sentimentos de aceitação e de continuar a vida e deixar a pessoa aí. E essa frase aí que o Luciano não terminou, mas se ele permite, eu vou terminar o parágrafo, que fala assim: Por favor. a dor pela morte de um ser amado é egoísmo e obstáculo que retarda o maior bem que ele poderá desfrutar. Esse que retarda o maior bem, parece, as pessoas pensam assim, e se você ficar chorando a morte, você prejudica o que foi, não é? É o retardo da gente de aceitar, né? Eu achei esse parágrafo aqui, você falou isso, nossa, porque as pessoas acham que quando ela está sofrendo, ela está retardando o prosseguimento. Eu não sei se é isso, mas no meu pensar que as pessoas, por exemplo, se ficar chorando muito aqui pelo outro, você fica impedindo o outro de seguir em frente. E eu acho que é de impedindo a gente de aceitar, né? Aquela passagem e de acreditar nessa estabelecimento dele e nessa alegria que deve o céu bom, né? Que a gente possa pensar nesse lado bom da morte. Não, perfeito. Eu acho que é exatamente isso, né? Eu concordo com as duas. É uma coisa que a gente tem que construir dentro de nós, e a gente pode viver isso, a gente pode irradiar amor para as pessoas, a gente vai enfrentar isso no dia a dia, e realmente, muitas pessoas, elas não entendem isso, e também não entendem se você chegar para elas e falar, você é Deus, e você pode se perdoar, você pode se curar, você pode se libertar, né? Falar, doido, né? Deus está no céu, aquele senhorzinho de barba lá que a gente tem que fazer as coisas direitinho, senão é pecado, né? Assim, muita gente vai pensar isso e vai acreditar isso por muito tempo, porque a gente foi programado para fazer isso, para agir Nós dessa nem forma. podemos falar isso, Luciano, porque eles Oi? vão achar que as pessoas
acham, se você fala isso, que você está se comparando a Deus. Ninguém entende esse pensamento nosso. É muito difícil. Exato. Então, exatamente, né? Exato, por isso que eu usei o mesmo exemplo. É muito difícil para muita gente entender e ter essa visão, né? E imagino que mesmo para nós mesmos, né? A gente precisou passar por uma jornada de uma série de experiências para poder chegar a essas conclusões, para poder perceber isso, para poder sentir isso no nosso dia a dia, né? Não é uma coisa assim simples, né? Eu tenho uma formação católica desde menininho e assim, eu lembro quando eu dissolvi aquela sensação do pecado, aquele peso do pecado, assim, que eu comecei a trabalhar com a chama violeta e aí veio uma coisa assim na minha mente, assim, ó, não existe pecado. Ah, mas tem, não existe pecado. Eu comecei a trabalhar e dissolver isso. E de repente eu senti uma alegria tão grande, mas uma alegria tão grande que eu lembro até hoje disso. Falei, nossa, isso me fazia mal, né? Eu carregava esse peso assim, e tudo que eu fazia, isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado, não é pecado. E pronto, não tem, né? Eu me perdoo, eu me abençoo, eu abençoo as pessoas. E assim, é libertador pensar assim, né? Mas por muito tempo eu fiquei com aquele negócio. É uma dor, é um sofrimento, um peso que você carrega, né, daquilo. É lógico, né? A gente tem que procurar fazer o bem, ajudar as pessoas, tal, né? E não ficar pensando, não, isso é pecado, isso não é, isso faz mal. A gente não tem que ficar focado nisso, mas a gente muitas vezes é induzido a ficar com medo de ter uma vida religiosa, né? Não, isso é muito esforço, isso é muito a vida religiosa, ela é muito exigente, ela é muito cheia de coisas assim. Quando a nossa experiência espiritual, religiosa, o que for, ela tem que ser agradável, ela tem que ser feliz, a gente tem que ser o nosso melhor amigo quando a gente tropeça e cai um tombo ali, tem aquela experiência terrível. Nós mesmos é que temos que nos erguer e não ficar ali, ó, com a mão na cabeça. Ó, falei para você que você devia ter ido pelo outro caminho, né? Você foi para aqui, tropeçou na pedra, né? E muitas vezes nós somos ali, ó, o cara mal que fica ali julgando e se condenando, né? E criando um peso enorme, né? Por a gente ter feito a coisa errada, né? Ou ter seguido por um caminho diferente do que deveria, sei lá, né? Então, as nossas experiências vão nos conduzir às conclusões que a gente tem hoje e às percepções que a gente tem hoje. E a gente tem que respeitar também os outros, porque eles também estão na jornada deles de percepção, né? E para eles faz muito sentido acreditar no que eles acreditam hoje. Para eles é uma verdade absoluta aquilo, né? E aí a gente tem que ter um respeito por isso, assim, poxa, fica tranquilo, a gente vai tentar fazer o possível, dar as orientações do jeito que a gente puder para a pessoa não ficar sofrendo tanto, mas às vezes ela tem que passar por aquilo e a gente tem que respeitar, né, aquela dor, aquele sofrimento, né, por mais que a gente fique de boa, né, fala, pô, mas você não vai derramar uma lágrima aqui, né, morreu a sua avó, sua tia, seu primo, sei lá, você não vai chorar? Não vou, né? E como é que você explica isso para as pessoas, né? Você não está triste? Fala, poxa, tô, né? É uma pena, tal, né? Mas espero que ele fique bem agora. Estava sofrendo, agora vai ficar melhor, né? Então, e tentar ir por algum caminho nesse sentido para dar um pouco de conforto para as pessoas, né? Mas o que é esperado é que você caia em prantos, né? Que você entre em desespero e saia chorando com a cara na parede, assim, né? O mundo acabou, né? Porque o fulano se foi. É isso que se espera e é isso que está programado na cabeça das pessoas, né? Ó, acabou o mundo para ele, daqui a pouco vai acabar para mim, né? Então eu estou sofrendo por ele e por mim também, porque eu posso ser o próximo. E depois que morreu, acabou, né? Você vai lá
é enterrado e acabou, né? Então, deixa eu aproveitar o que dá para aproveitar agora. É isso que está programado nas nossas cabeças e que a gente tem que trabalhar e dissolver, né? Então, respirar e com calma e tentar viver cada dia da melhor forma possível. É isso que a gente tem que fazer, ajudar o máximo que a gente puder ajudar e também nos ajudar o máximo que a gente puder ajudar. Mas agradeço porque as observações de vocês são perfeitas, né? No mundo que a gente vive, assim, a gente tem que conciliar essas coisas, muitas vezes tem que se calar, porque senão a gente vai ser o louco da vez ali, né? Vão acabar internando nós. Pois é. É bem isso mesmo, né? Mas legal. Vamos mais um pouquinho aqui, então, com a nossa leitura. Dor, num sentido de perda, é realmente rebelião contra a ação de uma lei que achou conveniente dar àquele ser uma outra oportunidade maior para descansar e progredir, porque nada no universo regride e tudo, não obstante a aparência temporária, está se movendo para frente, para a alegria e perfeição cada vez maior, né? Que complementa exatamente, né, o que a gente falou, né? Então, sem se rebelar, né? Simplesmente aceita, porque a natureza, ela é sábia, né? A gente tem feito cada vez mais aqui um pedido para que os seres elementais, né, os grandes construtores de forma dos 4 elementos, eles estejam presentes nas nossas meditações e que eles reequilibrem os elementos dos nossos corpos, para que justamente a natureza, com a sua força mais intensa, profunda e verdadeira, pura, ela possa atuar através de nós. E se um dia ela chegar à conclusão de que, fala, puxa, seu corpo não está mais conseguindo responder ao que você precisa. Então, você vai ganhar a oportunidade de ter um outro corpo, de seguir progredindo, né? Então, é uma alegria, a gente tem que agradecer a cada dia que a gente levanta, que a gente abre os olhos, e agradecer também o dia da nossa morte, que venha com muito amor, com muita alegria, porque não vai ser um dia ruim. Com certeza não vai ser um dia ruim, vai ser um dia de libertação, né? Um dia que a natureza vai seguir o seu próprio fluxo, o seu próprio caminho, né? E a gente vê a natureza se reconstrói, né? Tem uma pesquisa, acho que da National Geographic, eu não sei, assim, que se você pegar um grande centro urbano, pega, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, em 100 anos, a natureza ela se regenera de forma tal que você não vai ver mais prédio nenhum. Vai aparecer aquelas ruínas que você acha de civilização antiga ali, assim. Vai crescer árvore e tal, os animais vão vir e vão tomar conta. Então, tira todo mundo de uma cidade, deixa ali a natureza tomar conta. Em 100 anos, que não é nada, né, do ponto de vista espiritual, já tem uma floresta ali. Então, a natureza é muito poderosa, né? As árvores crescem em pedra, né? Tem coisas incríveis, assim, né? Eu já vi árvore crescer dentro de caverna que não tem luz, né? Falou, como é que existe isso? Né? É a vida que está ali, né? Ela se alimenta da luz da lanterna que alguém passa ali uma vez por dia, né? Mas a vida está brotando ali de um jeito tão poderoso, tão magnífico, né? Que é e não deixa de ser a própria expressão de Deus, né? Uma expressão de Deus ali acontecendo, né? Que é uma coisa mais bonita do que você pegar uma plantinha lá e começar a regar todo dia lá, põe uma terrinha lá e vem a vida e ela vai crescendo e dá flor, dá fruto, cresce, ou uma árvore, daqui a pouco, em poucos anos, né, já está com tantos metros de altura, é a própria vida de Deus ali, é incrível, é muito belo isso, né? E quando dá o tempo dela também de secar, de murchar e de morrer, ela também segue, né? E deixa lá os frutos, vem outros e começa de novo, né? Então, nós
fazemos parte dessa natureza e a gente tem que simplesmente entender e aceitar e seguir, né? Faz parte da nossa experiência aqui. A consciência de Deus em nós não pode se lamentar e não se lamenta. E o lado humano deveria saber que, como ninguém tem possibilidade de sair deste universo, ele deve estar em alguma parte, que é sempre melhor que o lugar deixado por ele. Se o amor real, verdadeiro e divino nunca pode deixar de existir, e deve, alguma vez, em algum lugar, atrair-nos para aquele que amamos. No verdadeiro divino amor, não há separação, e aquilo que exprime sentimento de separação não é amor. O sentimento de separação é meramente um dos enganos do eu pessoal, no qual ele continua a habitar porque não compreende a natureza da consciência. Onde está a consciência, aí está o indivíduo funcionando, porque o indivíduo é a sua consciência. Né? O indivíduo é a sua consciência. Né? E consciência é sinônimo de amor. Quanto mais amamos, mais consciência nós temos. E quanto mais consciência nós temos, mais nos tornamos fontes de amor. Quando alguém pensa num ser amado que já morreu, na realidade está com esse ser amado em corpo mental superior no momento em que seu sentimento recai na outra pessoa. Se o mundo ocidental pudesse compreender essa verdade, deixaria cair as cadeias que causam tais sofrimentos inúteis. Né? Olha a física quântica aqui atuando. Né? Você pensou, você está conectado com aquilo. Você sentiu a presença daquela pessoa, você já está mentalmente conectado, porque nós estamos conectados com todos os seres. E aí, esteja a pessoa encarnada ou não, né, tenha a pessoa já seguido, já ter feito a passagem há muitos anos ou recentemente, o fato da gente voltar a mão no coração, que minha divina presença envia amor da divina presença daquele ser, aonde ele estiver, e assim, a gente precisa entender e aceitar que imediatamente essa pessoa recebe esse amor, né? Eu tenho, eu não sei se eu contei para vocês, mas depois que a gente mudou para uma casa, um dos nossos gatos aqui, ele fugiu, né? Ele resolveu morar na floresta. E por algumas semanas a gente ficou preocupado, né? Indo atrás dele e via no lugar, alguém chamava, a gente corria atrás, tal, até que a gente entendeu que ele não queria voltar para casa, né? E apesar da gente ver ele em alguns momentos, a gente tentava se aproximar e ele corria para o meio do mato, né? Tem uma mini floresta aqui, um bosque e tal, ele corria lá e queria ficar lá, né? E, de repente, ele sai, ele vem, come um pouquinho e tal, mas ele não quer ficar dentro de casa. Ele quer. E, de vez em quando eu estou meditando, né, eu me lembro dele e envio amor para ele, né, envio a alegria de quando ele estava aqui. Assim, eu tenho certeza de que ele recebe isso, que ele é protegido, que ele recebe esse amor e tal. E eu sinto uma alegria muito grande, porque eu sei que ele envia de volta isso. Mas ele optou, ele está por aí, né? Já vai para, acho que 2 meses que ele está por aí, e às vezes um vizinho, outro, eu vi o seu gato aqui, ele passou aqui, tal, hoje ele veio comer aqui em casa, tal, né? Mas tá bom, a gente até deixa comida na frente de casa lá, né, raçãozinha, para ver se ele quiser vir comer e tal, mas ele não quer mais morar dentro de casa, ele resolveu ir morar com as raposas, com os coelhos, com os animalzinhos da floresta ali. E foi a opção dele, né? Então a gente respeita e continua enviando amor. Então ele não fez a passagem dele, ele está aqui, mas a gente continua enviando amor, carinho e tudo mais, e a gente sabe que ele recebe aonde ele estiver.
né? Então, isso é física quântica acontecendo, é exatamente... Luciano, Oi. desculpa, eu vou ter que sair, que chegou gente. Eu sempre... Tudo bem? Tudo bem, Cida, pode seguir, tá gravado aqui, depois se você quiser ouvir o restinho aí, tá? Eu A quero, gente... com certeza. Muito obrigada, viu, gente? Tá, joia. Tchau. Boa tarde, viu? Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Tá? Mas é isso, gente, é colocar isso, né? Então, não importa em qualquer lugar do planeta que a pessoa com que você queira falar está. Então, pratica isso, envia amor, envia alegria, envia luz e esteja certo de que essas pessoas vão receber, tá? A mesma coisa quando a gente pede, né, depois, no final das nossas meditações, que as pessoas do mundo, que todas as pessoas se beneficiem com aquilo, né? Então, isso não são só palavras bonitas, né, para deixar o nosso programa mais legal no final, né? Isso é uma coisa extremamente poderosa que os mestres ensinam, né? Então, quando você pede para você, pede para todo mundo, né? Porque o esforço é o mesmo, só que o benefício é multiplicado por milhões de vezes, né? Então, as bênçãos que nós recebemos, que todo mundo receba, que todas as pessoas, quem estiver receptivo, pronto para receber isso, vai receber isso, vai falar, nossa, estou me sentindo muito melhor, não sei o que aconteceu, mas estou 100% aqui, né? Que legal, muito bem, segue tua vida, vive, faz o que você tem que fazer e receba esse amor, né? Porque a gente está pedindo para que ele seja espalhado, né? Proteção, bênçãos e tudo mais, né? Bom, vamos em frente aqui. No verdadeiro divino amor não há separação, e aquilo que exprime sentimento de separação não é amor. A gente leu isso aqui já, né? Então, está aqui embaixo, tá? Achei aqui. Se o mundo ocidental pudesse compreender essa verdade, deixaria de cair as cadeias que causam tais sofrimentos inúteis. Esse pesar é totalmente devido ao fato de que a personalidade, especialmente nos sentimentos, aceita o corpo como sendo um indivíduo, em vez de compreender que o corpo é tão somente um vestido que um indivíduo usa. Sobre esse corpo, todos devem ter completo e eterno domínio, e exigir dele perfeita obediência a qualquer tempo. Se nós amamos realmente alguém, desejamos que esse alguém seja feliz e harmonioso. Quando, porém, por meio do que se chama morte, o indivíduo prefere aceitar oportunidade melhor para sua futura expressão, se lhe tivermos o mais leve lampejo de amor, não deveremos sentir pesar, nem desejar prender esse ser amado num estado de incapacidade, quando ele pode ir avante, para maior repouso e liberdade. É a ignorância dessa verdade que proporciona tal egoísmo, mantendo a humanidade presa às suas autocriadas cadeias de limitação. Essa espécie de ignorância refreia a expressão da vida de toda a raça e consiste numa recusa teimosa de compreender essa vida. Arrastar milhares de seres humanos ano após ano, às profundezas de um desespero totalmente desnecessário e evitável, quando poderiam gozar felicidade, vivenciar o caminho que a poderosa presença Eu Sou traçou para viverem. Tal atitude para com a vida não só impede a realização de tudo o que vale a pena ser feito, como torna um indivíduo incapaz, enchendo-o de piedade por si mesmo, o que é um dos mais sutis e insidiosos caminhos pelo qual a força sinistra quebra sua resistência e torna-o negativo. O indivíduo deve permanecer positivo,
se ele quer alcançar a vitória e expressar maestria. A força sinistra que a humanidade gerou sobre a Terra emprega esse método negativo para que maravilhosos indivíduos de ideais elevados ganhem a liberdade usando o pleno poder da divindade, que tem sido seu desde o começo dos tempos, o presente do Pai a seus filhos. Né? Então, aqui duas coisas importantes, né? Então, tem uma menção aqui da força sinistra, né? E como é que a força sinistra, ela nos ataca? Ela nos ataca nos nossos pontos fracos, naqueles aspectos em que a gente apresenta alguma fraqueza de caráter, em algum vício, em algum momento, alguma coisa que a gente, algum momento de desequilíbrio, alguma dúvida que a gente tem que balança a nossa fé. Então, é importante a gente estar sempre pedindo o auxílio e a proteção da nossa divina presença e da hierarquia, para que nesses momentos de fraqueza a gente não caia entre aspas, na tentação e passe a ser controlado por uma sensação de medo, né? Então, isso é super complicado, porque não é só uma sensação de medo, né? Então, pensa só, né? A gente é bombardeado por um monte de informações, né? Então, imagina, eu estou lá vendo notícias, jornal, internet, um monte de coisa. Aí, uma daquelas coisas me toca de uma forma mais profunda ali, eu fico com medo do que pode acontecer alguma coisa, né? E aí é que a força sinistra encontra uma brecha, né? E aí ela vai falar, poxa, ele tem medo de escuro, né? Então, começa a vir sonhos em que você está lá na escuridão, começa a vir situações, você começa a vir pensamentos na tua mente por conta desse pequeno vazamento que você deixou ali no seu campo áurico, né? E se você não toma alguma atitude para romper e cortar isso já de cara, essa infiltração ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando, e num determinado momento você está sofrendo pânico de escuro, porque ali é a forma de captar você, de te prender, tá? Então, é importante a gente, se não fizer todo dia, ou pelo menos quando a gente tiver tempo, uma autoanálise, né? E olhar, poxa, hoje, nesse dia, quem foi o meu Senhor? A quem eu servi? Eu servi a Deus? Eu servi ao amor? Eu servi ao próximo? Ou eu servi ao medo? Eu servi à angústia? Será que eu fiquei preocupado a maior parte do meu dia? Fiquei angustiado, fiquei com medo, fiquei depressivo? Né? E se isso começar a acontecer dia após dia, significa que tem alguma coisa ali. Então, a gente precisa remediar. Isso é uma doença. Então, a gente precisa começar a remediar. Chama violeta, chama azul, pede pelos mestres, corta a causa e o núcleo disso e vai dissolvendo até que essa coisa some, né? Sentiu qualquer uma dessas coisas, significa que tem alguém te atacando, né? Entre aspas aí, né? Você tá vulnerável em algum aspecto do seu ser. Então a gente precisa pedir ajuda, pedir proteção, e eu sou a ressurreição e a vida, que imediatamente cria um tubo de proteção em volta da gente e corta qualquer interferência. Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, e a gente vai fazendo isso até sumir o medo ou qualquer sensação ruim. Tá? Aí pega o japamala, se precisar fazer 10 mil vezes, faça 10 mil vezes, né? Brincadeira, mas faça ali, pega e vá fazendo insistentemente o quanto for necessário, e escolha estar sintonizado com a divina presença a estar sintonizado com o medo, por exemplo, ou com a raiva, ou qualquer outra coisa, né?
posso sentir uma indignação profunda pelo que está acontecendo com o nosso país. Ótimo, é aí que nós vamos atacar, né? Estou com medo porque vai faltar alimento. Ah, beleza, é aí que nós vamos atacar. É isso que a gente tem que perceber, né? São esses os pontos. Então, se a gente estiver envolto na nossa divina presença, a gente não vai ter nenhum tipo de ataque, a gente não vai ter nenhum tipo de influência negativa do exterior nos perturbando, né? Então, importante ter essa visão, né? E a outra coisa ali que tem uma menção no capítulo anterior, que imagina o seguinte, né? Tem um mito, né, que tem aí que imagina o seguinte, né? O que acontece quando a pessoa se suicida, se mata, resolve seguir em frente, né? O que vem à mente ali, né? Para muita gente vem o Vale dos Suicidas, né? Então a pessoa se suicidou, a pessoa não tem o direito de tirar a própria vida, a pessoa ela vai ter que pagar por isso, né? Porque a vida é a coisa mais valiosa que a gente tem e tudo mais, né? Só que isso não é bem assim, né? A coisa não funciona desse jeito. Tudo depende da frequência vibratória que a gente está no momento da nossa passagem, né? Então, os monges, por exemplo, eles suspendem a respiração deles quando eles querem fazer a passagem lá e eles já realizaram tudo que eles tinham que fazer, eles estão num estado profundo lá de realização, de autorrealização, de samadhi, de contato com o divino, que eles simplesmente suspendem a respiração e em meditação eles fazem a passagem deles. Ou seja, eles, entre aspas, se suicidaram. E eles não vão ser penalizados? Não, eles decidiram que naquele momento ali eles cumpriram o que tinham para fazer, eles querem seguir a vida deles, né? Então, por exemplo, né? E se você está tranquilo, se você está bem, né? Se você não está desesperado e temendo a morte, em qualquer momento que você fizer a tua passagem, está tudo certo, né? Então, qual é a tua vibração hoje, né? Porque o dia da nossa passagem pode ser hoje, por que não, né? Isso não é desesperador, isso é parte da vida. A gente não tem uma data específica, pode ser qualquer dia, né? Então, que nesse dia eu esteja com a minha vibração mais elevada possível, né? E isso vai fazer com que eu siga adiante, né? Então, se eu estou envolto no ódio, em depressão e tal, e resolvo me enforcar, obviamente que a minha frequência vai me atrair para, de repente, alguma frequência ali do umbral, né? Porque eu estou sentindo tanto ódio, minha frequência está tão baixa que eu vou ser atraído para alguma, a, algumas das esferas ali do umbral. Mas isso não quer dizer que acontece com todas as pessoas. Tem gente que simplesmente fala, não quero mais viver, né? E está tudo bem, simplesmente não quero ir embora, né? Essa pessoa vai seguir de acordo com a frequência que ela está ali, né? Então, mais uma coisa que a gente tem que quebrar esse mito, né? Essa crença aí de que a pessoa que se mata, né? Entre aspas, aí, ela vai sempre ser penalizada ou castigada por isso, né? Então, só um exemplo aí do que a gente leu um pouquinho anteriormente, tá? Vamos parar por aqui, né, na página 29, a gente continua na nossa próxima reunião, porque tem bastante coisa para ler ainda, a gente termina esse capítulo na próxima, tem bastante coisa, talvez nem termine na próxima ainda, tá? É um capítulo bem grande, tá? Mas vamos encerrar por aqui hoje, então, pessoal. Eu agradeço a participação de todos, né? Então, vamos mais uma vez agradecer as hierarquias de luz, vamos
agradecer o bem-amado Mestre Saint Germain, o grande rei dessa era, que tem nos instruído, nos auxiliado na nossa jornada, tem trazido a chama violeta para as nossas vidas e permitido purificar todo o karma que a gente consiga trabalhar aqui. Vamos agradecer ao Arcanjo Ariel, nosso padrinho, bem-amado Mestre Almoura, Arcanjo Miguel, todas as hierarquias de luz da grande fraternidade branca que temos acompanhado dia a dia, nos assistido em nossas atividades. Em nome de Deus, nós agradecemos e enviamos todo o amor a essas hostes de luz e pedimos que as bênçãos que nós recebemos sejam copiosas e que se estendam a toda a humanidade, a todos os filhos e filhas de Deus. Em nome de Deus, nós encerramos os trabalhos espirituais deste dia. Está decretado. Tá? E agradecemos a presença de todos. Até o nosso próximo encontro.